Seja bem-vindo ao Parágrafo Secreto. Coloque seus fones, abra o livro e aproveite a Guerra da Papoula, de Rua F. Kuan. Capítulo 3. Rin e Neza foram os últimos a entrar no salão principal, que originalmente havia sido um templo no terceiro patamar da montanha. Embora o espaço não fosse tão grande, seu interior esparso e escuro dava a ilusão de ser mais amplo, fazendo os alunos em seu interior se sentirem menores do que de fato eram. Rin supôs que aquele fosse o efeito desejado tanto na presença de deuses quanto de professores. A turma de calouros, não mais que 50 ao todo, estava de joelhos em fileiras de 10, remexiam as mãos no colo, piscavam e olhavam ao redor em uma ansiedade silenciosa. Acomodados ao redor, os aprendizes conversam uns com os outros e soltavam gargalhadas, com o intuito de deixar os calouros desconfortáveis. Instantes após Rin se ajoelhar, as portas duplas do salão se abriram e uma mulher pequenina, menor que o mais baixo dos primeiranistas, entrou. Ela tinha a forma de caminhar típica dos soldados, precisa, controlada e com as costas retas. 5 homens e uma mulher, todos usando mantos marrom escuros, a seguiram e formaram uma fileira atrás dela, com as mãos entrelaçadas dentro das mangas. Os aprendizes fizeram silêncio e se levantaram, com as mãos às costas e cabeças inclinadas numa pequena mesura. Rin e os outros calouros pegaram a deixa e se ergueram rapidamente. A mulher os observou por um momento. Então, com um gesto, indicou que podiam se sentar. Sua voz atravessou o cômodo como uma lâmina, precisa e fria. Bem-vindos a Cinegard. Meu nome é Jimalan. Sou a grã-mestra desta escola, comandante das forças da reserva cinegardianas e antiga comandante do exército imperial Nicara. Jima indicou as 6 pessoas às suas costas. Estes são os mestres da academia. Serão seus instrutores durante o primeiro ano e, ao final desse período, decidirão se aceitam vocês como aprendizes. Os mestres eram solenes, um mais imponente do que o outro, e não sorriam. Cada um usava uma faixa de cor diferente na cintura: vermelho, azul, roxo, verde e laranja. Todos, exceto o homem à esquerda de Jima. Ele não usava faixa. Seu manto também era diferente, sem bordado nas bordas ou a insígnia do imperador vermelho costurada no lado direito do peito. Estava vestido como se tivesse se esquecido da aula introdutória e colocado uma capa marrom qualquer no último segundo. Seu cabelo era do mesmo tom de branco puro da barba do tutor Feirik, mas o mestre não chegava nem perto de ter a idade do tutor. Seu rosto, desalinhado de uma maneira curiosa, não parecia jovem, mas era impossível estimar sua idade. Enquanto Jima discursava, ele enfiou o mendinho no ouvido e então examinou o que retirara de lá. De repente, ele olhou para cima, viu que Rin observava e abriu um sorriso. Ela desviou o olhar. Vocês estão aqui porque obtiveram os melhores resultados do Keju no país, prosseguiu Jima, com um gesto abrangente e magnânimo. Conseguiram derrotar milhares de pupilos pela honra de estudar nesta instituição. Parabéns! Os calouros se entreolharam de maneira envergonhada, sem saber se deveriam celebrar ou não. Palmas tímidas soaram pelo salão. Jima sorriu. No ano que vem, 1/5 de vocês não estará mais aqui. O silêncio foi palpável. Cinegard não dispõe de tempo ou de recursos necessários para treinar cada criança que sonha com a glória militar. Até camponeses analfabetos podem se tornar soldados. Porém, aqui não treinamos soldados. Treinamos generais. Treinamos as pessoas que guardam o futuro do Império nas mãos. Portanto, se eu decidir que um de vocês não é mais digno de nosso tempo, eu o convidarei a se retirar. A grã-mestra os encarou e prosseguiu. Percebam que não lhes daremos a opção de escolher uma área de estudos. Não acreditamos que essa decisão caiba aos estudantes. Ao final do primeiro ano, vocês serão avaliados de acordo com a proficiência em cada uma das linhas de ensino. Combate, estratégia, história, armamentos, linguística e medicina. E folclore, interveio o mestre de cabelos brancos. Jima piscou o olho esquerdo, um tique nervoso. E folclore? Se, nos testes de fim de ano, os mestres os considerarem dignos de uma das linhas de ensino, vocês terão permissão para continuar em Cinegard como aprendizes.
Jim indicou os estudantes mais velhos. Só então Rin percebeu que as braçadeiras deles combinavam com a cor das faixas dos respectivos mestres. Se nenhum mestre aceitá-lo como aprendiz, você será convidado a deixar a academia. A taxa de permanência de calouros costuma ser de 80%. Olhem ao redor. Isso significa que, no ano que vem, 2 pessoas da sua fileira não estarão mais aqui. Rin olhou para os lados, tentando conter uma onda crescente de pânico. Tinha pensado que entrar em Cinegard era garantia de um teto pelos próximos 5 anos, talvez até de uma carreira estável depois. Não sabia que poderia ser mandada de volta para casa após alguns meses. Cortamos por necessidade, não por crueldade. Nossa missão é treinar apenas a elite, os melhores entre os melhores. Não temos tempo a perder com diletantes. Deem uma boa olhada nos seus colegas. Eles se tornarão seus melhores amigos, mas também seus maiores rivais. Estarão competindo para permanecer aqui. Acreditamos que, dessa forma, aqueles com talento serão reconhecidos, e aqueles sem talento voltarão para casa. Se fizer por merecer um lugar aqui, estará presente no ano que vem como aprendiz. Caso contrário, bem, nem deveria ter vindo para cá. Gima parecia estar olhando direto para Rin. Por último, um aviso. Não tolero drogas neste campus. Se tiverem 1 grama sequer de ópio, ou se forem encontrados a 10 passos de qualquer substância ilegal, serão expulsos da academia e enviados para a prisão de Bagra. A grã-mestra lançou um último olhar severo aos alunos, então os dispensou com um gesto. Boa sorte! Raban, o aprendiz que interrompera a briga de Rin e Neza, levou-os até os dormitórios no patamar mais baixo. Como calouros, vocês serão responsáveis pela faxina a partir da semana que vem, explicou, caminhando de costas para poder encarar os alunos. Sua voz era gentil e relaxante, um tom que Rin ouvirá os médicos do vilarejo usarem antes de amputar membros. O primeiro sino toca ao nascer do sol, e as aulas começam meia hora depois. Cheguem ao refeitório antes disso ou vão perder o desjejum. Os garotos ocupavam o maior prédio do campus, uma estrutura de 3 andares que parecia ser muito posterior à tomada do terreno dos monges pela academia. A dependência das mulheres era minúscula em comparação, uma construção esparsa de um único andar que antes tinha sido uma sala de meditação. Rin imaginara que o dormitório estaria desconfortavelmente lotado, mas apenas 2 camas possuíam sinais de habitação. Na verdade, 3 garotas no mesmo ano é um recorde, comentou Raban, antes de se retirar para que elas se acomodassem. Os mestres ficaram chocados. Sozinhas no dormitório, as 3 analisaram umas às outras com cautela. Meu nome é Nian, disse a garota à esquerda de Rin. Tinha um rosto redondo e amigável, e falava com um sotaque cadenciado que denunciava sua ascendência nortista, embora não chegasse nem perto de ser tão indecifrável quanto o dialeto senegardiano. Sou da província da Lebre. Muito prazer, respondeu a outra, de forma embolada, enquanto inspecionava os lençóis. Esfregou o fino material entre os dedos, fez uma careta e largou o tecido. Venka, falou, mal-humorada. Sou da província do Dragão, mas cresci na capital. Venka tinha a típica beleza senegardiana, era pálida e tão fina quanto um galho de salgueiro. Rin se sentia grosseira ao lado dela. Então percebeu que ambas a encaravam com expectativa. Rin apresentou-se. Diminutivo de Runin. Runin. Venka mutilou o nome com seu sotaque senegardiano, as sílabas passando pela boca como se fossem uma comida ruim. Que tipo de nome é esse? É sulista, explicou Rin. Sou da província do Galo. Por isso que sua pele é tão escura, comentou Venka, franzindo os lábios. Marrom como estrume de vaca. As narinas de Rin se alargaram. Eu peguei sol. Você deveria experimentar qualquer hora dessas. Como o tutor Ferika avisara, as aulas se mostraram intensas de imediato. O treinamento de artes marciais começou no pátio do 2º patamar logo após a aurora do dia seguinte. O que é isso? O instrutor de combate com a faixa vermelha, o mestre Junho, observou a turma amontoada com uma expressão de desgosto. Formem filas.
fileiras retas. Parem de se aglomerar como galinhas assustadas. Junho tinha sobrancelhas pretas bastante grossas, que quase se encontravam no meio da testa e repousavam em seu rosto bronzeado como nuvens de tempestade sobre uma carranca permanente. Costas retas. Sua voz combinava com o rosto, ríspida e implacável. Olhos para frente. Braços para trás. Rin se esforçava para copiar a posição dos colegas. Sua coxa esquerda formigava, mas não se atreveu a coçá-la. Percebeu, tarde demais, que precisava mijar. Junho caminhou até a frente do pátio, satisfeito ao ver os alunos posicionados da forma mais desconfortável possível. Parou na frente de Neza. O que houve com seu rosto? O garoto desenvolvera um hematoma espetacular no olho esquerdo, uma mancha violeta clara no semblante, de outra forma, perfeito. Entrei numa briga, murmurou Neza. Quando? Noite passada. Que sorte, comentou Junho. Se tivesse sido um pouco depois, eu expulsaria você. O mestre levantou a voz para falar com a turma. A primeira e mais importante regra nesta aula é: não sejam irresponsáveis. As técnicas que vão aprender aqui são letais. Se aplicadas de forma incorreta, podem causar machucados sérios em você e no seu parceiro de treino. Se lutarem de forma irresponsável, serão suspensos da minha turma e pressionarei para que sejam expulsos de Cinegard. Entenderam? Sim, senhor. Responderam em coro. Neza virou o rosto para lançar a Rin um olhar de puro veneno. Ela fingiu não perceber. Quem já treinou artes marciais? Perguntou Junho. Levantem as mãos. Praticamente toda a turma se manifestou. Rin olhou ao redor em pânico. Tantos assim haviam treinado artes marciais antes da academia? Onde haviam treinado? Quão adiantados estavam em relação a ela? Será que conseguiria acompanhá-los? Junho apontou para Venka. Por quantos anos? 12, respondeu a garota. Treinei o estilo de punho gentil. Rin arregalou os olhos. Venka começara a treinar pouco depois de aprender a andar. Junho indicou um boneco de madeira. Chute crescente para trás. Arranque a cabeça. Arranque a cabeça? Rin encarou o boneco, em dúvida. A cabeça e o torso haviam sido entalhados no mesmo bloco de madeira. A cabeça não era tarrachada, estava conectada firmemente ao corpo. Venka, no entanto, parecia serena. Ela posicionou os pés, analisou o boneco, então levou a perna para trás num golpe rápido que fez o pé atravessar o ar num arco preciso e gracioso. A garota acertou a cabeça do boneco e a arrancou, fazendo-a voar pelo pátio até bater na quina da parede e rolar para um canto. O queixo de Rin caiu. Junho assentiu levemente, aprovando o golpe, e dispensou Venka. Ela retomou seu lugar na fileira, satisfeita. Como ela fez isso? Perguntou o mestre. Mágica, pensou Rin. Junho parou na frente de Nian. Você parece embasbacada. Como acha que ela fez isso? A garota piscou, nervosa. Que? E o que é isso? Nian corou. Energia interior. Energia espiritual? Energia espiritual, repetiu o mestre Junho. Então bufou. Tolice de caipiras. Aqueles que elevam o que a algo misterioso ou sobrenatural fazem um grande desserviço às artes marciais. O que não passa de energia comum. A mesma energia que flui pelos pulmões e pelas veias. A mesma energia que faz os rios correrem e o vento soprar. Ele apontou para a torre do sino no 5º patamar. 2 serviçais instalaram um novo sino de ferro fundido no ano passado. Sozinhos, nunca teriam conseguido carregar o sino até lá. Mas com cordas posicionadas nos lugares certos, 2 homens de força normal foram capazes de erguer algo muito mais pesado do que eles. Esse princípio funciona de maneira oposta nas artes marciais. Cada pessoa tem uma quantidade limitada de energia no corpo. Nenhum acúmulo de treino vai lhe permitir realizar feitos super-humanos. No entanto,
com disciplina, além de saber onde e quando atacar. Junho acertou o punho no torso do boneco, estilhaçando-o e formando um círculo perfeito de lascas ao redor de sua mão. Quando o mestre recolheu o braço, o peito do boneco se desfez em pedacinhos e caiu no chão. É possível fazer o que seres humanos comuns pensam ser impossível. As artes marciais são ação e reação, ângulos e trigonometria. O volume certo de força aplicada num vetor apropriado. Os músculos se contraem e aplicam força, que é dissipada no alvo. Se aumentarem a massa corporal, poderão aplicar mais força. Se praticarem as técnicas certas, a força será mais concentrada e eficiente. As artes marciais não são mais complexas do que a física pura. Se isso os deixa confusos, então aceitem os conselhos dos grão-mestres. Não façam perguntas. Apenas obedeçam. A aula de história foi uma lição de humildade. Corcunda e careca, o mestre Yin começou a expor os maiores fracassos militares de Mika antes mesmo de todos os alunos entrarem em classe. No século passado, o Império lutou 5 guerras, dizia Yin. E perdemos todas. É por isso que chamamos esse período de Era da Humilhação. Que animador, murmurou um garoto de cabelo cacheado na frente da sala. Se Yin o ouviu, não esboçou reação. O mestre indicou um mapa do hemisfério oriental desenhado num pergaminho. Este país costumava ocupar metade do continente sob o jugo do Imperador Vermelho. O antigo Império Nicara foi o berço da civilização moderna. O centro do mundo. Todas as invenções tiveram origem na antiga Nikan, como a bússola, a prensa tipográfica e o forno siderúrgico. Delegações nicaras levaram cultura e métodos de boa governança para as ilhas de Mugen, a leste, e para Speyer, ao sul. Mas impérios caem. E o velho império foi vítima do próprio esplendor. Com a sequência de vitórias na expansão para o norte, os líderes militares regionais começaram a lutar uns contra os outros. A morte do Imperador Vermelho deu início a uma série de batalhas de sucessão sem resolução clara. E, assim, Nikan foi dividida nas 12 províncias, cada uma comandada por um líder. Durante a maior parte da história recente, os líderes regionais só se preocuparam em guerrear entre si. Até as guerras da papoula. Completou o menino de cabelo cacheado. Exato. As guerras da papoula. E indicou um país na fronteira de Nikan, uma pequena ilha com formato de arco. Sem aviso, o irmão menor de Nika Leste, seu antigo estado tributário, apontou uma adaga para o país que o civilizou. O que aconteceu depois, com certeza, vocês sabem. Nia ergueu a mão. Por que a relação entre Nikan e Mugen azedou? A Federação era um estado tributário pacífico na época do Imperador Vermelho. O que houve? O que queriam de nós? A relação nunca foi pacífica, corrigiu Yin. E não é até hoje. Mugen sempre quis mais, mesmo quando era um país vassalo. A Federação é uma nação ambiciosa que cresce rápido, com uma população protuberante numa ilha minúscula. Imagine um país altamente militarizado com mais gente do que a própria terra consegue sustentar, sem ter para onde se expandir. Imagine que seus líderes militares propagaram uma ideologia de que são deuses e possuem o direito divino de estender o império pelo hemisfério oriental. De repente, o amplo território do outro lado do Mar Narin parece um excelente alvo, não? O mestre se voltou para o mapa. A primeira guerra da papoula foi um desastre. O império dividido nunca conseguiria enfrentar as tropas da Federação, que treinaram por décadas para essa empreitada. Então, eis um enigma para vocês. Como vencemos a Segunda Guerra da Papoula? Um garoto chamado A levantou a mão. A Trindade? Risinhos baixos soaram pela sala. A Trindade, a Víbora, o Imperador Dragão e o Guardião, consistia em 3 soldados heróicos que uniram o Império contra a Federação. Eles eram reais, a mulher conhecida como Víbora ainda ocupava o trono de Cinegard, mas suas habilidades lendárias nas artes marciais eram tema de histórias para crianças. Quem crescerá ouvindo contos sobre como a Trindade derrotara sozinha batalhões inteiros da Federação, provocando tempestades e inundações com seus poderes sobrenaturais.
Mas até ela achava aquilo ridículo numa aula de história. Não riam. A Trindade foi importante. Sem sua astúcia política, talvez nunca tivéssemos reunido as 12 províncias, explicou In. Mas não era isso que eu queria ouvir. Rin ergueu a mão. Ela havia memorizado aquela resposta das cartilhas de história do tutor Feirit. Nós destruímos o interior. Usamos a estratégia de cortar e queimar. Quando o exército da Federação avançou para dentro do país, os suprimentos acabaram, e eles não tinham como alimentar seus soldados. In deu de ombros. É uma boa resposta, mas está errada. Não passa de propaganda que colocam nos livros dos vilarejos. A estratégia de cortar e queimar prejudicou muito mais o interior do nosso país do que Mugen. Mais alguém? Foi o menino de cabelo cacheado que acertou. Nós vencemos porque perdemos Speer. In assentiu. Levante-se. Explique. O garoto passou a mão nos cabelos e ficou de pé. Ganhamos a guerra porque perder Speer causou a intervenção de Esperia. As habilidades navais de Esperia eram muito superiores às de Mugen. Eles venceram a guerra no teatro oceânico, e Nikan foi incluída no Tratado de Paz. No fundo, a vitória não foi nossa. Correto, anunciou In. O menino se sentou, parecendo bastante aliviado. Nikan não ganhou a Segunda Guerra da Papoula, reiterou In. A Federação foi expulsa porque éramos tão patéticos que os grandes poderes navais do Oeste sentiram pena de nós. Fizemos um trabalho tão ruim de defender nosso país que foi necessário um genocídio para Esperia intervir. Enquanto as forças nicaras estavam presas na frente setentrional, uma frota de navios da Federação exterminou a Ilha Morta da noite para o dia. Todos os homens, mulheres e crianças de Speer foram assassinados, e seus corpos, queimados. Uma raça inteira, extinta num único dia. A turma ficou em silêncio. Haviam crescido ouvindo histórias sobre a destruição de Speer, uma minúscula ilha em forma de gota entre o Mar Narin e a Baía Omonod, ao leste da província da Serpente. Era o único estado tributário remanescente, conquistado e anexado no auge do reinado do Imperador Vermelho. Seu papel na história de Nikan era conturbado, um exemplo evidente do enorme fracasso do exército desunido sob o regime dos líderes regionais. Rin sempre se perguntara se a destruição de Speer fora mero acidente. Caso qualquer outra província tivesse sido destruída da mesma maneira, o Império Nicara não teria se contentado com um tratado de paz. Teria lutado até a Federação de Mugen ser estraçalhada. No entanto, os Serlieses não eram Nicaras de verdade. Altos e com a pele amarronzada, o povo insular era etnicamente distinto dos habitantes da Nikan continental. Falavam o próprio idioma, tinham o próprio alfabeto e praticavam a própria religião. Uniram-se ao exército imperial apenas sob o fio da espada do Imperador Vermelho. Tudo isso apontava para relações tensas entre os Nicaras e os Serlieses até a Segunda Guerra da Papoula. Então, pensou Rin, caso algum território Nicara precisasse ser sacrificado, Speer era a escolha óbvia. Sobrevivemos ao longo do último século devido à sorte e à caridade do Oeste, prosseguiu In. Porém, mesmo com a ajuda de Esperia, Nikan mal conseguiu expulsar os invasores da Federação. Sob pressão de Esperia, a Federação assinou um pacto de não agressão no final da Segunda Guerra da Papoula e, desde então, Nikan recuperou a independência. A Federação foi relegada a postos comerciais nos limites da província do Cavalo e, durante as últimas 2 décadas, podemos dizer que se comportaram. Contudo, a inquietação dos mugeneses está aumentando, e Esperia nunca foi boa em manter suas promessas. Os heróis da Trindade foram reduzidos a um só, o imperador morreu, o guardião desapareceu e apenas a imperatriz permanece no trono. E, o que talvez seja ainda pior, não temos mais soldados serlieses. In fez uma pausa. Nosso melhor exército não existe mais. Nika não possui os recursos que nos permitiram sobreviver à Segunda Guerra da Papoula. Não podemos esperar que Esperia nos salve outra vez. Se os séculos passados nos ensinaram algo é que os inimigos de Nika não descansam. Porém, da próxima vez que atacarem, pretendemos estar preparados. O sino do meio-dia anunciou o almoço.
A comida, mingau de arroz, ensopado de peixe e pãezinhos de farinha de arroz, era servida de caldeirões gigantescos, alinhados na parede mais distante, e distribuída por cozinheiros que pareciam indiferentes à sua função. Os alunos recebiam porções grandes o suficiente para saciar os estômagos reclamões, mas não o suficientes para se sentirem satisfeitos. Aqueles que tentavam entrar na fila mais de uma vez eram mandados de volta para suas mesas de mãos vazias. Para Rin, refeições regulares eram algo mais que generoso. Com frequência, ela havia ficado sem jantar na casa dos Fang. Mas os colegas reclamaram para Raban do tamanho das porções. A filosofia de Jima é que a fome é boa, porque mantém os estudantes leves e focados, explicou o aprendiz. Vai nos manter miseráveis, resmungou Neza. Rin revirou os olhos, mas manteve a boca fechada. Os calouros se apertavam à mesa de madeira nos fundos do refeitório, em duas fileiras de 25 pessoas. As outras mesas eram ocupadas pelos aprendizes, mas nem mesmo Neza teve coragem de tentar se sentar entre eles. Rin estava entre Mia e o menino de cabelo cacheado da aula de história. Meu nome é Kitai, apresentou-se, após terminar seu ensopado. Era um ano mais novo do que Rin, e sua aparência denunciava isso. Magricela, cheio de sardas e com orelhas enormes. Ele conseguirá a melhor nota do que Ju no município de Sinegard, de longe a região mais competitiva, o que era um feito ainda mais impressionante considerando que havia feito o exame um ano mais cedo. Tinha memória fotográfica, queria estudar estratégia com o mestre Irja depois que passasse nos testes, e ela também não achava que Junho era um idiota? Acho, sim. E meu nome é Ronin. Rin, respondeu, assim que Kita lhe deu uma chance de abrir a boca. Ah, você é a garota que Nez odeia. Rin não achava aquela pior reputação para se ter. De qualquer forma, Kita não parecia sentir raiva dela. Qual é o problema do Neza? Perguntou Rin. O pai dele é o líder do dragão, e as tias foram concubinas do trono por gerações. Você também seria babaca se sua família fosse rica e bonita. Vocês se conhecem? Crescemos juntos. Neza, vem que eu. Tínhamos o mesmo tutor. Achei que seriam mais legais comigo depois que entrássemos na academia. Kitai deu de ombros, observando o outro canto da mesa, onde Neza e Venka pareciam ser admirados por todos. Pelo visto, eu me enganei. Não era surpreendente Neza ter cortado Kitai de seu círculo de amizades, pensou Rin. Não havia a menor possibilidade de Neza andar com alguém com metade da inteligência de Kitai. O garoto teria oportunidades demais para roubar as atenções. O que você fez para contrariá-lo? Kitai fez uma careta. Nada além de tirar uma nota melhor que a dele. O ego de Neza é muito frágil. Por quê? O que você fez? Dei aquele olho roxo, admitiu Rin. Ele ergueu a sobrancelha. Legal. A aula de folclore estava programada para depois do almoço, seguida pela de linguística. Rin ansiara por folclore o dia inteiro, mas os aprendizes que os conduziam à classe pareciam se segurar para não rir. Subiram as escadas sinuosas até o 5º patamar, mais alto que qualquer outra aula, e pararam diante de um jardim cercado. Por que estamos aqui? Questionou Neza. Essa é a sala de aula, explicou um dos aprendizes. Eles trocaram olhares, sorriram e foram embora. Em 5 minutos, o motivo das risadinhas ficou óbvio. O mestre de folclore não apareceu. 10 minutos se passaram, depois 20. A turma perambulava pelo jardim sem jeito, tentando entender o que deveria fazer. Fomos sacaneados, sugeriu An. Eles nos trouxeram ao lugar errado. O que plantam aqui, afinal? Neza cheirou uma das flores. Que nojo! Rin observou as flores mais de perto e arregalou os olhos. Já havia visto aquelas pétalas antes. Neza reconheceu a planta no mesmo instante em que ela. Merda! Exclamou. É uma papoula. A classe reagiu como um ninho de ratinhos assustados. Correram para longe da planta como se a mera proximidade pudesse drogá-los. Rin se segurou para não explodir numa gargalhada. Ali,
Do outro lado do Paris, havia ao menos uma coisa que ela conhecia. Vamos ser expulsos, choramingou Venka. Não seja idiota, a papoula não é nossa, retrucou Kitty. Venka abanou as mãos perto do rosto. Mas Jim avisou que se fossemos vistos a 10 passos de... Eles não podem expulsar a turma inteira, insistiu Kitty. Aposto que o mestre está nos testando, vendo se realmente queremos aprender. Ou só quer ver como reagimos a drogas ilegais. Chiou Venka. Ah, se acalme, interveio Rin. Não dá para ficar drogado só de tocar. Venka não se acalmou. Mas Jima disse que não precisávamos ser pegos usando drogas, que bastava. Acho que não é uma aula de verdade, interrompeu Neza. Aposto que os aprendizes estão tirando uma com a nossa cara. Kitai não conseguia acreditar naquilo. Está no nosso cronograma. E nós vimos o mestre de folclore na aula introdutória. Então cadê os aprendizes dele? Questionou Neza. Qual era a cor da faixa do mestre? Por que não tem ninguém por aí com folclore costurado nas braçadeiras? Isso é idiotice. Neza atravessou os portões do jardim. Encorajados, os outros alunos o seguiram, um a um, até que só sobraram Rin e Kitty. Ela se sentou, apoiou-se nos cotovelos e admirou a variedade de plantas ao redor. Além das papoulas vermelho-sangue, havia pequeninos cactos com flores cor-de-rosa e amarelas, cogumelos fluorescentes que brilhavam de leve na sombra debaixo das prateleiras e arbustos cheios de folhas verdes que exalavam um cheiro de chá. Isso aqui não é um jardim, sentenciou. É uma plantação de drogas. Rin queria mesmo conhecer o mestre de folclore. Kitai se sentou ao seu lado. Sabe, os grandes xamãs das lendas costumavam ingerir drogas antes das batalhas. Ganhavam poderes mágicos, segundo as histórias. O garoto sorriu. Será que é isso que o mestre de folclore ensina? Honestamente? Rin arrancou um pedaço de grama. Acho que ele só vem aqui para se drogar. Chegamos ao fim de mais um capítulo. Obrigado pela companhia e até o próximo capítulo, aqui no Parágrafo Secreto.